Boa noite e shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e hoje é a quarta parte da série Os Profetas de Israel, Espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança, aonde nós estamos falando sobre qual foi a missão dada aos profetas e o que os profetas fizeram durante o seu tempo, o tempo da atuação deles, né, de suas atuações, que começou desde a época ali de Abraão até Yohanan Hamatzbil, João Batista, conhecido como João Batista, João o Imersor, que foi, conforme a gente pode ver nas palavras de Yeshua, o último dos profetas. Então, eu estive falando, né, já em uma outra série passada, e essa série atual é a continuação da passada, sobre a questão do que o Eterno, ele falou e ele entregou ali no Sinai. Nós vemos que as Escrituras ensinam, a Torá ensina, a Torá mostra o que é que aconteceu ali no Sinai. Deus não instituiu uma nova religião no Sinai. Deus não criou uma religiosidade e entregou ela ao homem. Deus deu instruções a um povo que ele escolheu, e ali no Sinai ele entregou um estilo de vida divino para que o povo escolhido por ele mesmo vivesse por meio deste estilo de vida divino. Então, depois que Moisés morre, depois que Arão morre, e depois que morre toda aquela geração que viu os acontecimentos do Sinai, Deus levanta os profetas. E o que os profetas fizeram depois da morte de Moisés, da partida de Moisés? O que eles fizeram depois que Moisés já não estava mais no meio deles? O que o povo de Israel fez? Bom, é isso que nós estamos falando. Nós estamos aqui mostrando, né, o que os profetas, eles falaram, como eles agiram. E será que os profetas criaram uma nova religião? Será que os profetas ensinaram ensinos diferentes daqueles que estavam contidos dentro da Torá? Qual era a tônica da mensagem dos profetas? Qual era a missão principal deles dada pelo Eterno? É isso que nós estamos falando. Bom, queridos, os profetas bíblicos, né, os profetas lá daqueles passados remotos, eles não inauguraram, não criaram, não desenvolveram uma nova religião. Eles não desenvolveram denominações. Eles não desenvolveram nenhum sistema diferente daquele que foi entregue lá no Sinai. E eles também não propuseram uma ruptura com a revelação dada por Deus lá no Sinai ao povo de Israel. De forma nenhuma nós encontramos nenhum dos profetas criando uma nova religião, pregando uma novidade ou propondo uma ruptura com os ensinamentos da Torá entregue pelo Eterno ali no Sinai. Então, a primeira coisa que você deve saber é isso. Você que está assistindo, esta é a quarta parte. Existem mais 3 séries, eu te aconselho a você procurar aqui, né, pelo Facebook e também pelo meu canal. Você vai achar mais fácil ainda, porque o Facebook, infelizmente, ele está, depois de alguns dias, né, de algum tempo, ele está excluindo os vídeos que a gente faz por aqui. Então, no meu canal do YouTube, intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, na descrição deste vídeo, né, tem o meu link, é só você clicar e você vai lá, e você tem a condição, né, de acessar
o link ali e você vai ver, né? Esta série tem a parte 1, 2 e 3, hoje é a quarta, né? Os profetas de Israel, a espiritualidade da Torá, e você pode acompanhar, né? Aquilo que... E o retorno da aliança do Sinai. Então, é isso que ali você vai poder encontrar, né? 3 partes, as 3 primeiras partes dessa série. Então, os profetas foram levantados pelo Eterno para serem porta-voz do Eterno ao povo de Israel. Diante do povo de Israel que ora estava bem, ora estava mal com o Eterno. Em determinado momento eles estavam muito bem, ficavam muito bem em sua espiritualidade com o Eterno, servindo ao Eterno, guardando os mandamentos, sempre em obediência aos preceitos do Eterno, mas, de vez em quando, aquele povo, ele se obstinava pelo caminho da idolatria, do paganismo, da feitiçaria, da adoração a deuses pagãos, deuses das cidades vizinhas, dos países vizinhos, né? Então, nesses momentos, Deus levantava os profetas para anunciar o juízo e para dar a eles a chance de reconciliação, de retorno, de techuvá, de fazer uma techuvá, que significa retorno, uma conversão para Deus. Então, esta era a tônica dos profetas. O que eles pregavam? Qual era a fonte de ensinamento deles? Era a Torá. Então, queridos, sua missão, ou a missão dos profetas, né, consistiu em chamar Israel de volta para a Torá do Eterno, combatendo tanto a idolatria quanto uma religiosidade vazia. Então, os profetas combatiam veementemente a religiosidade vazia e o paganismo. Tudo aquilo que era próprio das nações pagãs, tudo aquilo que era ensino contrário aos que estavam prescritos na Torá, eles eram contra. E eles chamavam Israel para sair deste mau caminho e para seguir aquilo que estava na Torá. Então, eles pregavam contra a idolatria, contra o paganismo, e eles pregavam contra também a religiosidade vazia, desprovida de justiça, de fidelidade e conhecimento de Deus. Aonde está o verdadeiro conhecimento de Deus? Aonde está a verdadeira revelação de Deus? Ela está em algum personagem? Ela está em qual literatura? A verdadeira revelação de Deus está aqui. Está na Torá. Não existe um livro neste planeta que tenha a revelação deste Deus, o Deus errado, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus único, como revela a Torá. A verdadeira revelação de Deus não está nas epístolas de Paulo, não estão nos evangelhos, apesar de Yeshua ser o Messias, o Filho de Deus, e ser a revelação visível do Deus invisível, mas a revelação primária, primordial, principal, a revelação maior de Deus ao ser humano está dentro da Torá, revelada por Deus a Moisés e que pode ser lida de Gênesis até Deuteronômio, porque estes 5 livros são aquilo que nós chamamos de a Torá. Foi esta revelação que Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai, a fim de que
ele instruísse a nação que ele escolheu, o povo de Israel, com base nestes ensinamentos. Então, você quer conhecer o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel? Você precisa mergulhar nas páginas da Torá. Porque os profetas falaram de acordo com a Torá. Os profetas não criaram uma nova religião. Os profetas não trouxeram novas revelações. Os profetas pregaram, ensinaram, chamavam o povo de acordo com base nas palavras do Criador, o Eterno, na Torá. Então, queridos, os profetas fizeram assim. Eles foram usados desta maneira. Então, lá no Monte Sinai, o Sinai é o fundamento da fé de Israel. Não é o Novo Testamento. Não é o livro dos profetas. Não é os Salmos. Não são os livros históricos. O fundamento da fé do povo de Israel é a Torá. Quem quer conhecer o Deus verdadeiro de Israel precisa mergulhar não nas histórias dos profetas, nas profecias destes profetas, não nos livros históricos ou poéticos, e não também no Novo Testamento. Quem quer conhecer a revelação do Deus que desceu no Monte Sinai, o próprio Deus desceu no Sinai, e ele não é um dos deuses, ele é o único Deus. Não foi Alá quem desceu no Monte Sinai. Não foi Morong, o anjo que entrega de uma maneira assim, entre aspas, supostamente tábuas com revelações para os mormons. Não foi nenhum papa que desceu no Monte Sinai para ensinar aquilo que foi ensinado para Moisés. Quem desceu no Monte Sinai e entregou toda a revelação do céu para um homem chamado Moisés, que foi o intermediário, que foi o legislador, que foi aquele que o intercessor entre Deus e o povo foi Moisés. Ele que Deus escolheu para representá-lo, para estar ali representando ele perante o povo. Então, o único Deus que existe, porque não existe outro. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel. Adonai, nosso Senhor, é o único Deus. Ele é único, e ele é o único Deus que existe. Então, Deuteronômio 6,4 fala isso. Então, queridos, os profetas não criaram uma nova religião, e o fundamento da fé dos profetas era aquilo que foi entregue no Sinai. A revelação do Sinai constitui o eixo central da identidade espiritual de Israel. É a tônica da mensagem dos profetas. É aquilo que Deus entregou no Sinai. Se não existisse a transgressão do povo de Israel aos mandamentos da Torá, dada por Deus a Moisés e a Israel, lá no Sinai não precisava existir os profetas. Não tinha necessidade de existir e da atuação dos profetas. Os profetas apareceram justamente para chamar aquele povo que foi escolhido para retornar quando eles se desviavam, e constantemente eles estavam se desviando. Sempre, constantemente, eles estavam se desviando dos caminhos do Eterno. Então,
eles estavam constantemente, né, chamando o povo de Israel para o retorno à Torá. A Torá não era apenas um código legal, mas instrução divina, né? Ou seja, a Torá significa isso, instrução para uma vida de santidade. Então, a Torá eram as instruções de Deus para a nação de Israel viver uma vida de santidade, justiça e obediência. Então, entenda isso. A Torá é o fundamento. A Torá é o alicerce. A Torá é o início da fé, é o fundamento da fé do povo de Israel. Yeshua era um israelita. Os apóstolos eram israelitas. Todos eles praticantes da fé judaica eram judeus. E não existe uma outra fé dada por Deus a mais ninguém. Isso não é preconceito religioso, é a verdade. Deus não entregou revelação para morungue nenhum, entregar para ninguém, para criar mormonismo nenhum. Deus não entregou nenhum tipo de evangelho segundo espiritismo nenhum. Deus não criou catolicismo nem cristianismo nenhum. Deus não criou uma nova religião através da eclésia. Deus criou um estilo de vida e entregou este estilo de vida chamado Torá, que são um código de instrução que visava levar um povo a reconhecer a vontade de Deus e trilhar de acordo com este caminho de santidade, que é o caminho ensinado por Deus na sua sagrada Torá. Então, isso sim, o único Deus entregou para o ser humano. Quando a gente fala que Deus entregou, queridos irmãos, as leis para Moisés, não significa que a Torá é coisa apenas de Moisés e do povo de Israel. Não, não é. Apesar do seu pastor, o teólogo da sua igreja, o professor da sua escola dominical, falar isso, mas isso está errado. Isso aí é teologia cristã. Sabe por quê? Tem uma coisa que o seu pastor e o professor da sua escola dominical não sabe. Sabe por quê? Porque eles não estudam a literatura judaica. Que Deus, quando entregou a Torá lá no Sinai, ele entregou para Israel e 70 nações que estavam junto com Israel, porque tinham saído de dentro do Egito, junto com Israel ali no Sinai. Quando você lê Êxodo 19 e você vê Deus entregando a Torá a Moisés e o Monte Sinai fumegando com a presença do único Deus ali, e você vê que a Bíblia fala lá em Êxodo que vozes saíram dele, e ali ele falou como trovão. Ali Deus falou em 70 idiomas, que eram os 70 idiomas das nações que existiam na terra naquela época. Quando Deus confundiu a língua dos povos lá em Babel, ele dividiu as línguas dos homens que até então era uma em 70. E eles foram obrigados a se espalhar, porque um clã não reconhecia o linguajar do outro. Então, quem tinha a mesma língua ficou junto, quem tinha uma língua diferente se ajuntou e foi para outro canto, e ali ficou cada grupo com a sua língua em um canto diferente do mundo. Então, dentre estes povos da terra, todos, existia ali um pouco de cada um deles presos dentro do Egito, durante os 430 anos, que Israel e os demais povos mantiveram ali, que o Egito manteve cativo Israel e os demais povos ali. Então, ao tirar Israel, saiu não apenas Israel,
saiu uma mescla muito grande de outros povos com Israel, que eram escravos com eles lá no Egito também. Isso pode ser constatado no Zohar, principalmente no Talmud e outras literaturas sagradas que faz parte da fé do povo judeu desde as épocas de Moisés. Mas que o cristianismo não utiliza, não conhece, porque o cristianismo é uma religião divorciada, apartada dos ensinamentos da Torá e da verdadeira fé entregue por Deus no Sinai, que é o quê? A fé do povo de Israel. Então, Torá não é coisa só de judeu. Porque se fosse coisa só de judeu, Deus tinha falado só em hebraico lá para os israelitas ouvir. Mas não. As informações que temos nos livros, e a própria Torá diz que Deus falou em vozes, trovões, ecoaram ali, no plural. Então foram 70 nações que ouviram, cada uma das nações, a voz de Deus citando, entregando para Moisés as ordenanças que está dentro ali de Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos e todos os demais ensinamentos da Torá. Então, queridos, entenda esta grande verdade. Bom, continuando. Então, o Sinai foi o fundamento. Não foi nenhum outro livro sagrado, não foi o fundamento, né, do povo de Israel, não foi a Brit Hadashah, apesar de que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é a complementação da Torá, mas ela não substitui a Torá. Tem como você permanecer com as paredes e o telhado e tudo mais de uma casa, retirando o alicerce da casa? Não. Se você arrancar o alicerce da casa, de um prédio, de uma construção, tudo que está ali sob o alicerce vai ruir também. Não tem como você retirar o alicerce de uma casa, retirar o alicerce, o fundamento de um prédio e tudo permanecer de pé. Então, tudo está em cima do fundamento. A verdadeira fé entregue por Deus, ela precisa estar fundamentada neste alicerce. Continuando. Então, os profetas jamais reivindicaram uma autoridade superior à autoridade que Deus deu para Moisés, meus irmãos. Nenhum dos profetas se achou, se colocou na qualidade de maior que Moisés. Nenhum deles. Continuando. Então, nenhum dos profetas se consideraram maior do que Moisés. Malaquias 4,4 ordena: lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo. Olha o que está escrito lá em Malaquias 4,4. Lembrai-vos da Torá de Moisés. Ou seja, dos ensinamentos, das instruções que Deus passou para Moisés. Deus falando daquilo que eu entreguei para Moisés. Né, das instruções dadas a Moisés. E ele fala, meu servo, né? Segundo Rashi, que é um grande comentarista da Torá, né, um rabino antiguíssimo, esta exortação final reafirma que a Torá continua sendo referência normativa para Israel. Deixa eu explicar mais outra coisa. Segundo os cristãos e a teologia cristã, existe 2 povos que Deus vê como seu povo hoje. Quem são eles? A igreja, né, os gentios, e Israel. Mas, segundo a Bíblia hebraica, a fé judaica, a fé israelita, a Bíblia dentro do seu contexto original, o Tanar, a Bíblia em hebraico, ela nunca apresenta um outro povo
a não ser o único povo escolhido por Deus, que é Israel. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Israel é só aquele paizinho lá do Oriente Médio? Não, não é. Israel, que a Bíblia fala, o meu povo de Israel está espalhado pelos 4 cantos da terra. Como assim? Vou te explicar. Aonde existe uma pessoa que crê na Bíblia Sagrada, que crê no Messias, que crê que Yeshua é o Messias, recebeu ele como seu mestre, como filho de Deus, como o Messias, como o personagem ungido por Deus para trazer salvação, que acata, abraça e coloca em prática os ensinamentos que ele entregou, sabe quem é você, independente de você morar em Israel, em Portugal, na China, na África ou aqui no Brasil? Sabe quem é você diante dos olhos de Deus? Não é igreja. Diante dos olhos de Deus, você é Israel. Ah, você está falando heresia. Estou falando heresia? Leia a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. E você vai ver Paulo falando do jambuzeiro bravo, enxertado na oliveira. Jambuzeiro bravo são os goim, os gentios, que são enxertados na oliveira. E a partir do momento que ele é enxertado na oliveira, quem é a oliveira? Israel. Ele passa a produzir também oliveira. Ele passa a ser Israel porque foi enxertado na oliveira. Quem, dentre as nações, não acredita no Deus de Israel, não serve o Deus de Israel, não acredita em Yeshua, não tem devoção e não está ligado na videira, este é um goim, um gentio. Ele é um gentio. Quem é um gentio desse e descobre a fé no Deus de Israel por intermédio de Yeshua, por intermédio da Bíblia, e se une ao povo de Israel, ele não é mais um goim, sabe quem é ele? Ele também não é um judeu, ele é um ger. O que significa ger? Um gentio convertido a Deus, achegado a Deus, que adota os ensinamentos que Deus entregou ao povo de Israel para viver de acordo com eles. Então, não existe dentro da Bíblia hebraica, não existe diante da Bíblia Sagrada essa questão de que Deus vê um povo chamado igreja. Cada um desses que se diz igreja, que são realmente entregues a Deus, que servem a Ele, são chamados por Ele, por Deus, e pela sua palavra de Israel também. Existe a casa de Judá e existe a casa de Israel. A casa de Judá são os judeus tradicionais, que mantiveram a Torá, que guardam a Torá, que têm a fé, que praticam a fé dada ao povo de Judá, porque é daí que vem a palavra judeu. Fé do povo de Judá. Fé do povo da Judéia. E aí então surge a primeira religião do mundo, que é o judaísmo. Criada, né? Pelo homem, desenvolvida pelo homem, mas com base naquilo que Deus, o único Deus, entrega lá no Sinai. Então, você que está assistindo, seja você assembleiano, batista, Deus é amor, quadrangular, seja lá o que for, e você se considera igreja, tudo bem, continue se considerando. Sabe como que Deus te considera? E como que a Bíblia, dentro do seu contexto original, te chama de um israelita. Não porque você nasceu em Israel, mas porque você tem a fé, a prática do povo de Israel. Você está unido com a fé do povo de Israel através dos ensinos de Yeshua. Ainda que você pratique muita coisa errada,
Mas se você crê em Yeshua, pelo menos alguma coisa de bom, alguma coisa que ele ensinou, você vai praticar. Então, isso é a fé de um israelita, de alguém que vive de acordo com o padrão de Deus dado a um povo chamado povo de Israel. Eu sei que tem muita gente que pode escandalizar com isso. Eu sei que muito pastor, muito teólogo, muito professor de escola bíblica que vai ver, que pode ver meu vídeo, pode levantar contra e não acreditar. Não tem problema. Você tem seu direito de crer ou não crer. Ninguém é obrigado a acreditar, mas esta é a realidade. Então, os profetas chamaram o povo para retornar para a Torá, não criaram nenhum sistema religioso. O próprio Deus diz: lembre-se da Torá de Moisés, meu servo. Né? Então, Rambam, que é outro grande rabino do passado, ele ensinou em Mishneh Torah, que é um grande livro, né, comentário dele, que nenhum profeta possui autoridade para revogar a Torá dada por Deus a Moisés, muito menos Yeshua. Infelizmente, a teologia cristã ela traz este ensinamento falso, mentiroso e nocivo de que Jesus ele pôs fim na lei de Moisés trazendo a graça. Isso é mentira. Sabe quem ensinou este tópico? Sabe quem desenvolveu esta teologia? Sabe quem criou esta doutrina? Não foi nenhum israelita do passado. Não vem da Torá. Não está no Tanar. Sabe quem criou isso? Quem criou isso foi um personagem que foi excomungado pela própria igreja que ele ajudou a criar, Marcião de Sinopse. Foi ele quem desenvolveu essa doutrina diabólica de que Jesus ele pôs fim na lei de Moisés e trouxe a graça. É que ele interrompeu a lei trazendo a graça. Mentira. A Torá sempre existiu, juntamente também, como sempre existiu, a graça. A graça não existe sem a Torá, e a Torá nunca existiu sem a graça. A graça operou nos períodos antes de Yeshua, aonde existia apenas a Torá e os profetas, e a graça opera hoje, assim como também não foi revogado as leis do Eterno através da Torá. Elas também estão em vigor nos dias de hoje. Mas, infelizmente, a teologia sistematizada pela igreja prega essa mentira, este equívoco e esta heresia. E isso não é verdade. A lei do Eterno é eterna também. A lei de Deus é eterna. Leia Jeremias 31, versículo 31 até o 34, você vai entender. O próprio Deus falando que as leis dele são eternas, que nunca vão passar. Elas vão existir enquanto existir céu e terra. Olha bem, está profetizado um milênio. Aonde será o milênio? No céu? Não, o milênio será aqui na terra. Nem sequer milênio ainda chegou. E nem não sabemos quando vai chegar o milênio. Então, mesmo depois do milênio, a Bíblia fala que existirá ainda por um espaço de tempo este céu e essa terra. Até que depois que Deus vai renovar essa terra aqui pelo fogo, vai renovar todas as coisas para a atuação e habitação dele aqui, para o cumprimento da palavra dele.
Este mundo voltará a ser aquilo que foi na época de Adão e Eva. Então, o que nós concluímos? Que se este mundo está ainda de pé, não passou, e pelo que a gente vê nas profecias, vai demorar a passar, e muito, porque é só depois da inauguração do milênio, tem 1000 anos ainda, para se viver aqui neste mundo. Esse mundo ainda vai durar pelo menos 1000 anos, quando iniciar o milênio. Pode durar o milênio, pode ser inaugurado daqui a 100 anos, 150, 200, 10, não sei. Só Deus sabe disso. Então, falar que a Torá passou, que a Torá acabou, é desmentir a Deus. Porque Deus fala lá em Jeremias 31 que a Torá só vai passar depois que acabar e que não existir mais céu e terra. E a mesma Bíblia mostra quando é que céu e terra vão, atual, vai parar de existir. Vai demorar muito, hein? Vai demorar bastante. Então vamos aqui avançar um pouquinho para a gente concluir aqui a série de hoje, né? A mensagem, o ensinamento de hoje. Então, é muito importante isso, né? Nenhum profeta tem autoridade para abolir a Torá, a lei que Deus deu a Moisés, para revogar a Torá dada por Deus a Moisés. A espiritualidade bíblica dos profetas, eles não tinham religiosidade. Os profetas seguiam um estilo de vida dado pelo próprio Deus. Guardavam os mandamentos do próprio Deus sem religiosidade, sem hipocrisia, sem injustiça, sem ritualismo vazio e morto. A espiritualidade dos profetas estava baseada na aliança, naquela aliança que Deus fez com Moisés e com o povo de Israel lá no Sinai. No conhecimento de Deus, ou seja, eles viviam de acordo com aquilo que eles conheciam, né? Dat Elohim, ou conhecimento de Deus. Eles viviam de acordo com a revelação de Deus, com aquilo que eles conheciam, aquilo que a Torá revelava. E cada um deles foram tendo experiências com Deus. Porque tudo que eles viram, escreveram, tudo que aconteceu na vida deles foi por intermédio da inspiração do Espírito de Deus. E na obediência sincera. Então, a espiritualidade dos profetas estava baseada na aliança, no conhecimento de Deus e na obediência sincera aos mandamentos de Deus. Termos fundamentais. Então, eles viviam debaixo de Hesed, ou seja, graça, né? Amor, lealdade, misericórdia. Eles viviam debaixo de Mishpat, que é Mishpat. Mishpat, em hebraico, é justiça. Todos eles eram chamados de tzadik. O que é um tzadik? Um tzadik é um justo, uma pessoa que anda em retidão. Todos eles viviam de acordo com a sua emuná. O que significa emuná em hebraico? Emuná em hebraico significa fidelidade, confiança, traduzido comumente como fé. E todos eles tanto faziam sua techuvá, quanto chamavam Israel para fazer também a sua techuvá. O que significa a palavra hebraica techuvá? Retorno ao Eterno. Todas as vezes que Israel, ou até mesmo alguns dos profetas, se viam vivendo na contramão dos ensinos de Deus, eles faziam uma techuvá, ou um retorno, uma conversão para Deus de acordo com a revelação dele dada a Moisés. Então, a principal missão dos profetas era esta: a de chamar Israel para techuvá, para retornar para Deus de acordo com a vontade dele. Não de acordo com dogmas, com religiosidade,
com doutrinas de homens, mas de acordo com as instruções de Deus. Continuando. Os profetas insistem que a verdadeira adoração deve produzir transformação moral. Deve produzir caráter, transformação, uma nova criatura. O indivíduo deve ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa diferenciada. Então, esta é a tônica, a mensagem principal entregue pelos profetas. Eles ensinavam estas verdades. Então, queridos, que o Eterno possa abençoar a sua vida. Nós continuaremos no próximo domingo, a partir das 7h30, com este ensinamento, né? E nós vamos falar o que os profetas mais faziam, né? Nós vamos começar aqui falando sobre a crítica dos profetas à religiosidade. Os próprios profetas criticavam a religiosidade vazia. Nós vamos ver os textos em que os profetas olhavam para Israel e diziam assim, olha, vocês estão praticando uma religião morta, sem vida. Não é isso que Deus quer de vocês. Retornem para o caminho da santidade, da verdade e da justiça, de verdade, aplicando o coração de vocês aos ensinos do Eterno e interrompendo com os rituais mortos sem vida e mecânicos. Bondoso e eterno Deus, bendito seja seu sagrado nome. Quero encerrar este trabalho de hoje, esse ensinamento, com uma oração, orando em favor de cada uma das pessoas que estão assistindo e vão assistir posteriormente este trabalho, Pai. Que cada um que assistir este ensinamento possa aprender com a sua palavra e fazer a sua conversão, fazer o seu retorno, a sua techuvá, para o Senhor de acordo com a sua palavra e sua vontade. Muito obrigado, querido Deus, eterno Pai, em nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos. Tenham uma boa noite. Shavuot Tov, que significa uma boa semana para cada um de vocês.